programa Vem para Cá Brasil. Um oferecimento de Instituto Nossa Senhora da Glória, Frederico Advocacia, Doutora Floriza Macieira, ginecologista especialista em saúde da mulher, Elas Editora Literária. Alô News, o seu portal de notícias. Boa noite, Brasil, porque hoje é segunda-feira e você já sabe, toda segunda, encontro mais do que marcado aqui nos estúdios da TV Metropolitana, a TV que te ama, para mais um podcast Vem Pra Cá Brasil com o senhor e... Rapaz, cadê a senhora Margarizo, Brasil? Hoje o senhor Margarizo está sozinho, Brasil. A senhora Margarizo está dodói. Esposa, melhor aí, que o Papai do Céu abençoe. Isso é só uma gripe que vai passar rápido, se Deus quiser. Se Deus quiser, semana que vem, a senhora Margarizo está aqui, tá certo? Inclusive, a senhora Margarizo, antes de eu sair, ela conversou muito comigo. Falou, ó, senhor Margarizo, esquece negócio de Argentina, porque lá é Vem Pra Cá Brasil. E eu, como um bom marido, um bom esposo, vou até dar um conselho para você, ó. Escute a sua esposa, cara. Quando a sua esposa falar, falou, tá falado. Ela falou, esposo, lá é Vem Pra Cá Brasil, não fala nada de Argentina. E eu, então, em respeito à senhora Margarizo, eu não vou falar nada sobre seleção argentina, tá certo, Brasil? Porque aqui é o programa Vem Pra Cá Brasil, então esquece esse negócio de Argentina, não vou falar nada sobre Argentina, porque eu sou um bom esposo, né, cara? Um bom marido tem que ouvir a esposa. Um bom brasileiro. Isso aí, um bom brasileiro, um bom esposo, obediente. Não vou falar nada de seleção argentina aqui. Não vou falar nada de seleção argentina aqui, tá certo? Porque eu obedeço muito a minha esposa. Tem nada? Ninguém está percebendo. Nada, tem nada. Não vou falar nada de Argentina. Esse é o Vem Pra Cá Brasil. Vamos trabalhar aqui sem falar de Argentina, tá certo? Tá vendo aí, senhora Margarizo, como eu lhe respeito? Bom, o Vem Pra Cá Brasil hoje tem a honra de receber dois irmãos aqui que eu admiro muito, tá certo? É uma honra, né? Esse programa eu acabo falando. Hoje mais do que nunca, tá um programa entre amigos e irmãos, Brasil. Lhe apresento aqui no Vem Pra Cá Brasil os irmãos Barcelo, Brasil, Ulisses e Wildson. Vem Pra Cá Brasil, é todo de vocês, fique à vontade, se apresente, um de cada vez aí, né? São igualzinhos, não precisa nem falar, cara, irmão. Foca nisso aí, Brasil. Como ele é mais não precisa velho, nem falar. Ele se apresentar primeiro. Então, eu vou me apresentar. Nem parece, né? Tem hierarquia aqui, né? Então, eu sou o Wildson Barcelos, né? Estou aqui junto com meu irmão Ulisses, a gente vai falar um pouco, conversar um pouco sobre cultura, sobre educação, sobre a nossa infância, tudo que a gente viveu até chegar aqui. Então é isso, bem-vindo aqui a todos, é isso. Meu nome é Ulisses Barcelos, né? Meu irmão já deu as credenciais, é um prazer estar no seu programa. Sua esposa não está aí, mas... Rapaz, a senhora Margarizo está aqui hoje. Não está fisicamente, hoje mas já vai faltar um pouquinho. Que... vai faltar um pouquinho daquele carisma, daquela espontaneidade que só a senhora Margarizo tem, mas vai dar para dar um jeito. Né? Ainda bem que veio dois aí, Brasil. Até porque somos irmãos, né? Aí, tá vendo? Aí torce também. Não, brincadeiras à parte, eu sempre torci para, em termos de futebol. Não é modinha, não. Tem muita modinha por aí. Se tratando de futebol, seleção brasileira, infelizmente, acabou. Bom futebol, bom acabou, prevalecer, né? Começou patrocínio, né? Os caras é muito empresário, muita coisa, estão focados mais no dinheiro. Tem muito mimimi também. Acabou aquele amor à pátria, tá certo? Aquele futebol garra. Então, eu sempre torci para futebol argentino. Em termos de seleção, tá certo? Um bom futebol sempre, né, tem que prevalecer, né? E para quem acompanhou o futebol lá de trás, né, para quem viu o Zico jogar, para quem viu o Romário jogar, essa turma toda ali, né, Ronaldo, Ronaldinho. Rapaz, a gente sente muita falta mesmo, de verdade. Tu vê que o próprio Ronaldinho Gaúcho declarou, né, que não ia nem assistir os jogos da seleção. Perguntaram a ele, falou, né? Tá faltando tudo. Eu vi isso de um cara que se transformou numa lenda, né, pelos dribles maravilhosos, é meio difícil, né? Então é complicado, infelizmente. Não é só... O senhor Margarizo é de muitos anos atrás. Acho que eu nunca torci para a seleção brasileira. Sempre vi o Maradona jogar, aquilo, né? Encantou. E por meu nome ser Margarizo, e ficava aquele negócio se era italiano ou argentino, eu fui, adotei para a Argentina, puxei uma sardinha para cá, e aqui está o senhor Margarizo. Mas eu creio que
que as coisas devem melhorar aí, né? No Brasil. Tem que melhorar, né? Porque para trazer uma taça de novo faz tempo já, né? Faz tempo. É um Futebol processo, bonito, né? a gente está demorando a ver. É um processo que tem que ser construído, né? Eu acho que... Eu não sei se a gente está no caminho certo, mas pelo menos Dorival já é um nome diferente ali. Vamos torcer, né? Rapaz, mas assim, o que assusta é que, assim, eu não sei se os nossos técnicos que são convocados para treinar a seleção brasileira têm total liberdade na hora da convocação. Porque cada jogador ali... Cada cara que a gente... Tem jogador que a gente não, nunca nem viu. É verdade. Parece que não, olhando assim, parece que não, né? Porque tem muita gente boa que fica de fora, né? Eu sempre converso com meu irmão, até a gente, no debate eu e ele sobre futebol, que falta um pouco daquela coisa do brasileiro, tá sempre... você olha, a maioria dos convocados são lá de fora. Aí o amigo meu, a gente estava conversando ontem, que a maioria lá de fora também são os caras que estão fazendo nome e jogando bem lá fora, mas aqui dentro também tem muita gente boa, né? Tem. Inclusive, eu puxo uma sardinha pro meu Mengão. O Pedro é o melhor centroavante do Brasil. Tem vaga em qualquer time, né? Eu gosto do Gabigol também, eu gosto. Mas eu e meu irmão, a gente também discute sobre isso, porque o Pedro está jogando muito, né? A gente não pode esquecer o que o Gabi fez aí pela nação, né? Histórico aí no Mengão, não tem jeito. E eu acho até que o Tite ali acabou sendo complicado, que se você tem uma estrela no seu time, aí você vai chamar um técnico que já tinha desavença ali e ficou complicado. Eu acho que a diretoria do Flamengo não acertou aí na contratação do Tite, não. Mas vamos esquecer um pouquinho de futebol, de Flamengo, de irmão, esquece um pouquinho de Argentina. Esquece isso. Vamos falar aqui dos irmãos Barcelos. São de Duque de Caxias, são natural de onde? Nós somos Duque de Caxias, né? Nascemos aqui próximo, na comunidade, na Vila Beira-Mar, né? Antigamente a gente falava Favela Beira-Mar, né? Então, nós nascemos ali, eu nasci na época, era uma casa de palafita, né? Então, ali os barcos paravam ali na beira da Washington Luiz, era uma rua, 3, 4 ruas assim só. E a comunidade depois foi crescendo, entendeu? Nós somos filhos... Meu pai era cearense, né? Meu pai veio do Ceará muito novo, com 12 anos. O seu pai era cearense, mas vocês já nasceram aqui. Já nascemos aqui. Aí conheceu minha mãe era capixaba, né? Veio do Espírito Santo, se conheceram. Tiveram 6 filhos, né? Meu pai teve 3 filhos no primeiro casamento dele. Enfim, somos uma família numerosa, né? Bem biblicamente, né? Crescer e multiplicar, né, papai? E muito unida, graças a Deus. Todo homem, como é que é? Como é que é a quantidade de homens? São 4 homens e 2 irmãs, né? 2 meninas. Isso com a minha mãe, mas meu pai tem mais 3 homens no primeiro casamento dele. Então, um total de 9. Rapaz, bastante gente. Seu pai lia a Bíblia, crescer e multiplicar? Não, a gente era 6. Mas na época não tinha TV, né? Não dava para ver os jogos da seleção, né? Éramos 6 na mesma casa, né? 6 irmãos. Então, realmente, também era bastante gente, né? A situação também aí tinha aquela escada, o mais velho, o segundo mais velho, o terceiro, até o caçula. Não era fácil, né? Porque se hoje em dia você criar um filho, 2, já é uma dificuldade, né? Imagina naquela época você criar 6. Meu pai trabalhava na construção civil, era pintor, né? De parede. Mas assim, a gente não tinha luxo nem conforto, mas a gente tinha muito carinho e a educação lá era... Minha mãe e meu pai não deixavam faltar aula, aquela coisa, né? Todo mundo ali unido, mesmo com toda a dificuldade. Faltava, às vezes, recurso, condições financeiras, mas superava no carinho, no amor, na união, né, rapaz? De verdade. Às vezes, e a gente é daquela época que passava um vizinho, né, Milton? Aí falava, o nome do meu pai era Expedito, o nome da minha mãe era Maria José, né? Meus amores. E eu lembro que o seu Eduardo, né? Que Deus o tenha, ele passava e falava: Seu Expedito, vou levar os seus filhos para trabalhar hoje. Aí levava a gente para trabalhar. Aí, né, pegava a gente para trabalhar na obra. Trabalhava na obra, né? Na obra. Quando não era na obra, era a gente vendendo com quantos anos? Já isso nas férias. Nas nossas férias também. Porque nossas férias, às vezes, eu entrava de férias e as férias era trabalhar para ajudar, né? Tinha muito isso, né? A gente era muito novo, né? Qualquer ajuda era muito importante. Com 8, 9, 10 anos, eu não me recordo quando a gente começou a trabalhar, assim, mas a gente sempre dava um jeito, era vendendo um picolé, era engraxando um sapato, era catando uma lata, era o que tinha, era o que dava para fazer naquela época. Mas dali a gente também tinha muita alegria, porque jogava futebol. Às vezes ele tomava uma coça que passava da hora jogando futebol. Que geração, né, cara? Soltando pico, uma bola de...
os amigos, né? Aquela, tudo uma família, né? Na verdade, a rua era quase todo mundo uma família, os vizinhos, um cuidava do outro. Se ajudavam, né? As pessoas se ajudavam naquela época. Era muito legal. E um controlava o outro. Por exemplo, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava. Saíam para trabalhar logo cedo e a gente ficava em casa. Mas minha mãe deixava cada um com a sua tarefa. Verdade. Então, assim, a gente já aprendeu a ter responsabilidade desde lá de trás, desde pequenininho. Tinha um pouco de pressão também, né? Porque por livre espontânea pressão, o né? vizinho sempre O também vizinho estava de também olho. contribuía, né? O vizinho tinha a escola também. O vizinho tinha autonomia, né? O vizinho podia chegar lá e botar pra dentro de casa. Cara, tu falou uma coisa, cara, que importante, né? Antigamente, o respeito que a gente tinha. Inclusive, todos os vizinhos a gente chamava de tio, não é isso? Sim. Tinha esse carinho, esse respeito, né, pelo mais velho, não é isso? Quando descia do ônibus, a gente corria para pegar a bolsa do vizinho, levar até na casa dele. Era assim. E às vezes o vizinho chamava, pô, vem me ajudar aqui, tinha que capinar um quintal, fazer alguma coisa. Aí ajudava a encerar a casa, fazer alguma coisa, aí você ganhava lá um pacote de biscoito. Ou a pessoa ia lá e te elogiava para sua mãe, seu pai, era maravilhoso. Assim, eu tenho recordações muito. As coisas eram difíceis, né? Mas, assim, dentro da dificuldade, a gente conseguia, né, viver naquela normalidade ali. Nós tínhamos também, não era só também difícil, era muito difícil. Mas a gente também tinha um lazer. Um lazer mais barato, aquela coisa de você jogar uma bola na rua. Porque naquela época a violência era infinitamente menor do que hoje. Poxa, a gente andava em tudo que era lugar, subia todo e qualquer morro. Essas brincadeiras que hoje as crianças já não brincam mais, eram as nossas brincadeiras. Às vezes quando a gente ralava num patinete, né? A gente para fazer construir aquele patinete, aquele monte de lata de óleo, a gente ficava puxando igual como fosse um carrinho. Aquilo era uma alegria, jogar bola de gude, você ganhava meia dúzia de bola de gude, parecia que você pipa tava... você mesmo fazia, pegava um... Aquilo não era bem uma pipa, né? Era uma caixa d'água, né? Era o famoso gelequinho, né? Pode se aproximar mais. Era o famoso geleco. Você fazia qualquer coisa que subisse, né? Subia. Mas era isso, cara. E com tudo, tinha essa alegria, mas eu lembro que o aperto era grande, porque eu me lembro que eu estudava depois dele e depois vinha meu irmão mais velho, né? E a gente tinha uma conga, isso tênis, conga, sim. Eu peguei isso tudo aí. Alô, Brasil, peguei isso tudo aí. Que chute, conga, depois veio melhorando, veio um tal de Nauru. Nauru. Mas o que chute não era coisa assim pra todo mundo. Pra gente, e outra coisa, tá? Eu vou foca aqui é verdade, Brasil. O que chutezinho que a gente usava pra ir pra escola... A gente tinha o maior cuidado e carinho, porque quando tinha uma festinha à noite, era com o que chute que ia, Brasil. Aí ficava escondendo o pezinho por baixo das mesas pro pessoal não ver, mas era isso que tinha, né? O que chute era multiuso, porque você usava para estudar, para festa, para jogar bola, ele durava pra caramba. Mas a gente tinha ainda essa dificuldade, né? Até para ter um chute. Eu me lembro que a gente tinha uma conga e eu esperava meu irmão chegar da escola, aí meu irmão fazia assim, rapidinho tirava a conga e eu calçava, e à noite, e no outro horário era a mesma coisa com o meu outro irmão. A gente trocava, que só tinha uma para todo mundo. E eu e meu irmão, nós calçamos igual, né? Calçamos igual. Demos essa sorte, né? O outro, coitado. Você podia revezar. Era menor, ele vinha com aquela conga. Rapaz, mas era muito legal. O colégio que a gente estudava era muito bom, né? Era um colégio lá no bairro, era o Municipal Joaquim da Silva Peçanha, era um colégio... Assim, as refeições que a gente fazia eram maravilhosas. Eu lembro que quando tinha dificuldade, era ali que a gente... Era um outro fator que fazia você não faltar aula. Não faltar aula. Cara, tinha um tal de uma vitamina rosa, não sei se você lembra. Pegamos. Eu não sei se tem como resgatar essa vitamina rosa aí. Não sei qual era o segredo, cara. Essa receita acho que ninguém sabe. Se alguém conhece essa vitamina aí, lembra de uma vitamina rosa que a gente tomava lá nos anos 80, não é isso? Mais ou menos aí? Ajuda a gente aí. Macarrão com sardinha, com salsicha. Com carne seca, né? Nessa escola que o Ulisses está falando, que era Joaquim da Silva Peçanha, que é a primeira escola que a gente estudou ali, né? Fez a primeira, a quarta série, né? O pessoal do bairro ali, a maior parte fazia a primeira, a quarta série lá para depois mudar para outra escola. Lá tinha uma merendeira, a gente nunca esquece, né? Nunca esquece. Era a dona Zélia, cara, a merendeira que tinha lá. Maravilhosa. As netas dela são minhas amigas hoje. E ela foi um ser humano incrível, sabe? Uma pessoa que às vezes chegava lá tudo... Ela vem aqui e come de novo. Não, e ela fazia, além do que você falou aí, tinha um angu também. Um angu não, era um mingau. Grosso. Tinha uma coisa dentro. Cara, mas aí, que delícia, né, cara? Aquilo, né? Assim, é uma memória afetiva gigante, né, cara? Brincando assim também, mas a merenda era um fator importante para a gente ir para a escola também. Claro. Né? Cara, e a gente tá falando assim, né, das dificuldades.
Talvez você que é dessa geração tá vendo esse programa e talvez não passou essas coisas, né? Mas, cara, eu quero falar para você, a gente vai conversar aqui um pouco, o quanto essas dificuldades nos trouxe, foi revertido em valores. Sim, verdade, isso aí cara. demais. Não é isso? Verdade, verdade. Eu me recordo que era difícil, como a gente está falando, a gente tinha aquela alegria, tinha amor dentro de casa, né? A nossa família é muito unida, nossos pais, nossa mãe, aquela coisa bem, nossas tias, né? Nossa avó. Era uma coisa bem legal. Mas a gente, querendo ou não, a gente olha para a realidade. Tinha vezes que eu olhava assim, nossa casa era muito pequena. E eu e esse cara, a gente dormia no chão, né, cara? A gente foi comprar uma beliche depois de um tempo, depois a gente foi comprar um aparelhinho de som para ouvir uma música, quando a gente já estava trabalhando, estava ganhando alguma coisa. Mas a gente pensava, era impossível não pensar o que eu vou fazer da minha vida. E eu olhava para minha mãe e falava, pô, o meu sonho é ver minha mãe assim, num lugar mais, uma casa melhor, né, um conforto melhor, ver meus irmãos num conforto melhor. Eu olhava para o meu irmão também, todos nós pensávamos assim. Claro. Né? E eu e meus irmãos, a gente fez do estudo assim, uma porta que eu acho que o estudo é uma porta que abre para muitos lugares, isso aí, assim, bem cara, bacanas. Você consegue educar para transformar, é o que transforma, é realidade. verdade. Me lembro que lá, quando a gente começou lá atrás ainda, né? Como a gente estava falando, que o vizinho toma conta, né? Assim, porque tu imagina que é para uma mãe sair, o pai sair para trabalhar e deixar um monte de criança em casa. Assim, o quanto é doloroso para eles, né? A preocupação que é você passar o dia fora sabendo que você tem várias crianças, né? Os filhos em casa. Mas então, os vizinhos também ajudavam muito, né? Sim. E para ir para a escola, a gente morava lá numa comunidade, na favela Beira-Mar, e não tinha, me lembro que não tinha passarela, né, Alice? Verdade. Para atravessar a Austin Luiz, não tinha passarela ainda, naquela época. E aí, a gente esperava algumas mães irem levar, isso já era combinado, né? Sim. Algumas mães levavam os filhos para a escola e passavam nas casas pegando outros. Pegando os outros. A gente chamava de turminha, ó. A turminha, né? Verdade. Então, se uma mãe ou duas ou três, acho que estivessem disponíveis para levar os filhos para a escola, levavam os dela e os dos outros também, das outras mães. Então, assim, e a gente ia também, porque se passasse lá, a gente não fosse, a minha mãe ia ficar sabendo. Não, e também, então, assim, isso também gerou algumas coisas tristes, né? Porque, como não tinha passarela, alguns dos nossos amigos e amigas foram atropelados, né? Faleceram. Eu me recordo uma vez. Estamos falando de uma rodovia, né? De uma rodovia. Eu me recordo uma vez que a gente saindo da escola e essa turminha, um rapaz, um amigo nosso, saiu um pouco atrasado e a turminha já estava lá na frente e ele não devia estar perto da escola, ele correu para tentar chegar junto com a turma para atravessar. Então as mães nos atravessaram, mas ele foi atravessar sozinho e ele, infelizmente, foi atropelado. Ali foi, para a gente que era criança, foi meio traumático. A gente já viu outras coisas acontecerem, até surgir a passarela, né? A bendita passarela, foram muitas pessoas, né? E assim, cara, assim, é uma coisa banal, né? Que é uma passarela, né? Assim, você imaginando assim, tantas vidas que se foram recorrentes, né? Indo embora. País, e estamos aqui, quantos se vão, quantos acontecem, quantos lugares eles estão implorando por uma passarela, por uma sinalização e infelizmente não temos. Falar um pouco sobre o Beira-Mar, né? Em especial. Você foi criado, nascido e criado lá, viram as dificuldades, né, da comunidade. Como é que hoje em dia mudou muita coisa? Tem muita coisa para se fazer? Como é que está o negócio por lá? Olha, antigamente a gente viu, acho que como em qualquer comunidade, né, do Rio de Janeiro, acredito que no Brasil também, mas a gente, em especial falando do Rio de Janeiro, nós vimos a formação da comunidade, né? A gente viu uma comunidade que era muito, muito pobre, que não tinha saneamento básico, não tinha água. A gente andava 1 ou 2 quilômetros, né, para pegar água, lata d'água na cabeça. Ou aquela música, lata d'água na cabeça, literalmente era assim. Mas por isso que eu tenho essa cabeça meio... Carregava mais fácil. Carregava mais fácil. Mas aí a gente foi vendo também a reboque disso, vem a criminalidade que surge, né, no Rio de Janeiro hoje. Está muito mais difícil do que antes. Antes também foi muito difícil, mas a gente foi vendo a mudança, né? Com o tempo, aí vai aparecendo o saneamento básico, a iluminação, né? A água foi chegando. Alguns amigos nossos, infelizmente, tiveram escolhas diferentes da nossa, foram por um caminho que
os levou à morte ou à prisão, essa coisa que a gente vê, né? E é uma realidade dura no nosso país. Como vocês falaram, né? Vocês se agarraram na educação, né? Sim. Tem que ter algo para se agarrar, porque você olha em volta, muitas das vezes o governo, quem tinha que te dar algum aparato, você tem que... Na nossa época a gente tinha que comprar até material de escola, né? Era um terror quando chegava a lista de material que a gente não comprava, não tinha como comprar. Como é que faz, Aí você pegava emprestado do amigo do lado. A gente não teve essa... Até a camisa da escola a gente usava mesmo. Mas a dificuldade também, ela forja o ser humano. Isso. Eu me recordo que eu um dia falei que esse meu irmão, falei com ele, meus irmãos todos nos apoiaram, né? Meu irmão Ricardo, Rosana, Fábio, Geisa. Todos, a gente sempre um apoiou o outro. Mas eu me recordo que um dia eu cheguei para meu irmão e falei, pô, cara, eu quero estudar, eu quero fazer alguma outra coisa, eu quero tentar... Eu não sabia nem o que era um concurso público. Mas eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu me acho inteligente, eu preciso fazer alguma coisa. Ele me incentivou. Aí eu fui num curso que tinha aqui em Caxias, um curso pré-militar. E a gente não tinha dinheiro para pagar. Ele trabalhava assim, mas a gente trabalhava como eu te falei, trabalhava com meu pai, em pintura, com uma pessoa outra, a gente vendia uma lata, um picolé e tal. Mas não dava para pagar o curso. E eu falei com o dono do curso se eu poderia varrer o curso para estudar. Aí cheguei, falei com ele, falei, pô, o que você acha? Eu vou varrer o curso lá, vou estudar. No período que eu não tiver trabalho, eu vou estudar. E meu irmão sempre me incentivou. Você tinha aquela vontade de cursar, fazer o curso, mas não tinha condições financeiras. Não tinha condição alguma, nem de passagem, nem de pegar passagem. Você chegou lá e falou, poxa, eu vou fazer uma troca que eu trabalho em prol. E só o sábado era o dia todo lavando as salas. Varria o curso todo lá. As salas, né? As salas e lavava as salas. Eu ganhava uma bolsa, né? Era uma bolsa. E desse estudo aí aí também, quando você vai vendo que por tempo, uma oportunidade, você agarra, né? Então, dali eu passei no meu primeiro concurso público. Eu estudei no Arsenal de Marinha. Oh, né? Maravilha. Fiz um curso lá. E depois eu fui emendando, né? Aí eu comecei a gostar, né? E eu lembro que a minha primeira mesa era um caixote de madeira, que a gente colocou lá, improvisou uma mesa, e eu sentava ali e ficava estudando horas. Começava a estudar de manhã e até à noite. Quando tinha trabalho, eu ia trabalhar com meu pai, eu ia trabalhar com meu irmão. Quando não tinha, eu ficava estudando. E eu me recordo que eu andava a pé, eu ia a pé e voltava para Caxias. Depois eu consegui pagar muito mais barato num outro curso melhor, mas era lá em Madureira. E aí eu vinha a pé, pegava o trem, Madureira é um Cascadura. Aí eu vinha a pé, pegava o trem, desci em Madureira até Cascadura e fui estudando. Aí passei vários concursos públicos, depois fui... Eu paralelo a isso também, quando eu fui passando nos concursos públicos, tem concurso para sargento do Exército, sargento da Aeronáutica, oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, inspetor da Polícia Civil, Infraero, eu fui passando um monte de concurso. Alguns eu não pude porque, infelizmente, descobri que era daltônico. Eu trabalhava com meu pai com pintura e passei num concurso para sargento do Exército, da ESA, né, na época. Quando eu fiz o exame, eu descobri que eu trocava um pouco o vermelho e o verde, uma descromatopsia que tem, né, o daltonismo que se chama. Aí foi um trauma, né? Eu cheguei em casa, falei, esse cara todo empolgado, meus outros irmãos ali, todo mundo me abraçou. Eu falei, cara, mas não deu. Por que não? Porque eu tenho um problema de vista. Aí depois fiz a da aeronáutica também, sargento da aeronáutica. Falei, não, mas lá eu vou ver se eu tenho mesmo. E cheguei lá, a mesma coisa. Aí, oficial da Polícia Militar, a mesma coisa. Mas eu não desisti, né? Eu continuei estudando. O brasileiro não desiste nunca. E o caminho do estudo você não pode desistir. E outras coisas foram acontecendo. Persistência. Passei em algumas universidades, né? Cursei economia. Eu e esse cara, ele passou no vestibular para geografia, né? E como é que era isso aí? Um inspirou o outro? Como é que é isso aí? Cara, o que acontece? Essa coisa da educação, de estudar, a gente já tinha desde lá de trás, né? Porque a gente vê como é importante hoje, né? Aquela coisa às vezes você não quer, porque é criança, você não quer estudar. Você vai até forçado. Então, quando vinha a turminha, que eu te falei antes, que aquelas senhoras, aquelas mães que com os filhos passavam para levar os outros filhos das outras mães que trabalhavam para a escola, isso começou lá de trás. Então, assim, aí vai ficando, vai estudando, aí tu começa a enxergar, chega um momento que você começa a enxergar que é por ali. O caminho é a educação mesmo, é estudar. Você está numa situação que nadando de braçada, que você vê um ponto lá, tá escrito educação, tu tem que ir atrás daquilo. Verdade. Então já tinha isso desde lá de trás. Mas assim, a inspiração veio de um e de outro, um e o outro. Por exemplo, eu me inspirei muito nele, porque ele sempre foi muito estudioso, né? Assim,
uma pessoa intelectual, diversifica muito no conhecimento, né? Entende de música, entende de política, de história, enfim, toda. Então, assim, isso é uma admiração que a gente tem por ele. Eu, particularmente, também tenho muito por ele. Ele também em mim, né? Porque, mesmo sendo um pouco mais velho, bem pouquinho. Cara, pô. Eu também fui um pouco de inspiração. E aqui, cara, eu tô aqui assim. A gente fica feliz, cara, de ver aqui dois irmãos, pô, trocando uma ideia aqui tão bacana, falando de experiência, falando da história de vida e a união desde lá até aqui, cara, isso é bacana. Porque tá escasso, cara, hoje em dia, tu vê a família aí tudo. Tem uma passagem que eu nunca vou esquecer com esse cara, que minha casa, né, depois a casa foi melhorando e tal. Nossa casa encheu d'água, né? A casa lotava, chovia em Nova Iguaçu, Caxias enchia, então nossa casa enchia. E uma vez eu e esse cara, nós fomos dormir na casa da minha tia, mas eu acho que estava fechado já a casa do outro vizinho fechada. E eu e meu irmão ficamos na rua, né? Pra não entristecer minha mãe, meu pai, aquela coisa assim, a gente lá, eles preocupados com a gente e a gente preocupado com eles. E esse cara sempre me acompanhou, meus irmãos também. Mas, assim, algumas coisas ele foi minha inspiração também. Eu me recordo que todos os concursos que eu passei, eu falava para ele vibrava como se fosse ele. E a gente eu tenho muita gratidão por ele, porque quando eu ia para a faculdade, eu sempre brinco que ele trabalhava e às vezes eu estava sem trabalhar. Mas eu tinha que ir para a faculdade, não podia perder a aula. Wilson, tu tá onde? Eu tô aqui no trabalho, tô saindo. Tô correndo aqui, eu tô no ponto de ônibus. Cara, eu tô duro. Ele não vem aqui, cara. Todo dia tu tá duro. Aí pagava minha passagem, a gente tinha agarrado no ônibus, a gente tinha agarrado, né? E era 13 ônibus, tem que fazer essas contas aqui, tem que me pagar isso. Alô, aí, ó. Ou vem pra cá, Brasil, ó. Serve pra isso também. Pra que eu fui falar? Fazer uma cobrança aqui. Fazer a cobrança ao vivo aqui, ó. Tem que chegar no denominador. Na verdade, eram duas, porque eu sempre andava a pé. A gente estudava em Niterói, lá na UF, né? Ele fazia geografia e economia. Aí nós saltávamos no terminal. Às vezes, quando ele falava que estava duro, a gente ia andando os dois. Mas às vezes ele com pressa pegava o ônibus, eu ia a pé sozinho, porque era um campo diferente. Eram 3 ônibus. A gente pegava um daqui, que era a gente chamava o ônibus de Vila São Luís, porque ele saía lá do bairro Vila São Luís. E a gente passava nós também, a gente pegava ele ali. Pegava esse ônibus, aí até a rodoviária Novo Rio. A da Novo Rio pegava um que vinha de Niterói, que saía da Praça 15. Isso. Pegava esse. Na época a ponte não era privatizada, não. Ainda não. Então, era um pouco desorganizado, né? Os ônibus eram muito cheios, aquela coisa toda, mas a gente entrava aí. Aí a gente ia até o terminal. Aí do terminal tinha a opção de pegar o outro ônibus, né? Quer dizer, teria que pegar pela distância. Mas muitas vezes a gente ia andando, porque na maioria das vezes, né? Porque era menos uma passagem. Aí você economizava ali, porque você ia precisar depois, né? E outra alegria que eu falo, que eu tenho, é porque meu irmão, a gente estudou nesse colégio Municipal Joaquim da Silva Peçanha, um excelente colégio, um ensino muito bom, né? A rua não era asfaltada, era aquela coisa muito simples o bairro. Sim. Mas tinha uma alegria o bairro e tinha uma educação de primeira. E depois fomos estudar no Colégio Estadual do Supetro, fica no mesmo bairro, algumas ruas depois. E eu também estudei lá, meu irmão, minha família toda estudou lá. E hoje a gente tem a felicidade do meu irmão ser professor lá, onde a gente estudou, formador de alunos. Né? Eu estudei lá e saí do municipal, né? E a gente sempre fazia isso, né? Isso era a gente ia para o municipal, as crianças, assim, e de lá ia para o Ducipetri. Terminava lá a 4ª série e ia fazer a 5ª série a partir dali no Ducipetri, né? Então eu entrei ali, da 5ª série, fiz assim o 1º grau e o 2º grau. Na época, 2º grau, né? Coisa assim no médio. E aí depois passaram alguns anos, aí fui para a universidade, fui cursar geografia. Nesse período que eu estudava lá, que é esse período que eu te falei que eu fui passando em alguns concursos públicos, eu morava na comunidade, então eu comecei a dar aula também. Porque eu tinha muita facilidade, né, em aprender matemática, física, eu sentia muita facilidade. Então, como eu estava passando em alguns concursos, eu pegava para aí eu dava aula particular, dava aula no MER, na ilha, tudo de ônibus, saía de ônibus para pegar a grana para ir para a faculdade. Então eu pegava os meus amigos, aquela galera que jogava bola comigo, aquela galera que estudava comigo, aquela galera que trabalhava na obra comigo, eu pegava e falava, cara, tu quer passar num concurso, cara? Você quer... Vamos tentar sair dessa realidade aí, tu quer... eu quero ir para Fuzileiro Naval, eu quero ir para Aeronáutica, eu quero tentar a ESA. Aí eu dava aula para cada um aluno que eu tinha particular, eu escolhia um para alguém que quisesse, né? Aí eu dava aula também para aquela pessoa. Então eu tenho alguns amigos que
graças a Deus, alguns são legal, sargento cara. do Exército, outros estão na Marinha, alguns são professores, outros, né, eu tenho assim, essa felicidade, né? Foi grato isso para mim, assim, ver que eles também agarraram o estudo e alguns deles são referências aí também, ajudando outras pessoas. Depois, como eu fazia aquilo ali, aí você também vai tomando gosto, né? Aí eu falei, poxa, o colega me chamou, né, para ver se a gente podia dar aula no pré-vestibular, para comunitário, né? E aí nós recebíamos um joelho, né, um salgadinho e um guaravita, era o nosso pagamento. E aí eu passei a dar aula ali também e eu tive também, foi muito gratificante, né? Essa troca, né? Porque você vai se espelhando em pessoas e você vai vendo você lá atrás, e, enfim. Foi muito legal. Cara, eu tô aqui olhando o chat aqui, vou até já de antemão pedir perdão à galera aí, porque tá bombando. Então verdade, não vai ter como a gente falar de todo mundo aqui, tá certo? Inclusive a apresentadora mais linda que esse Brasil tem, que é a senhora Margarida, tá aí, né, assistindo. Obrigado pela audiência dela naquela. Puxar sardinha, né? Não vou puxar sardinha depois de ter falado da Argentina. Você aqui. Não falou da Argentina, não? Não falei, não. Quase não falou do Vamos mandar abraço aqui pra alguma galera aqui, ó. Margarete Carmo, Vinícius Nogueira, Cristiane Silva, Luiz Lione, Ângela Silva. A galera aí, Brasil. Uma turma boa. Dami a Dami é todo dia, né, Dami? Você já tinha que vir pra cá fazer um Vem Pra Cá Brasil conosco. Rapaz, é aquela... Ela é assídua no Vem Pra Cá Brasil, né? Carla Cristina. A galera aí, Brasil, tá bombando. Deixa eu ver se alguém deixou alguma pergunta aí. Ó, deixa uma pergunta aí, né? Os irmãos Barcelo aí responder vocês. Roberta Souza, Maria Eduarda. A galera forte aí, Brasil. Bom. Tá bombando. João Pedro. Tá bombando. Vamos ver se alguém deixar uma pergunta aí. Mas é isso aí, meus amigos. Educação, né, é a porta que a gente... A porta, ela salva, né? Ela resgata. A educação, ela é uma porta importante. Eu sempre falo isso porque a educação, eu coloquei a educação como um livramento para mim, entendeu? Eu acho que meus irmãos, todos estudaram, né? Todos... foi muito, muito importante essa... A gente enxergou esse caminho, né? Que era o único também, né? Você tem que trabalhar e você tem que trabalhar e estudar. É uma coisa que... Trabalhar e estudar. Enfim, a gente conseguia conciliar isso. Era difícil. Porque, por exemplo, desde lá de trás, né? Quando eu fazia... Antes de entrar na universidade, os cursos que a gente fazia, tudo sempre foi com muito sacrifício. Mas na universidade também foi barra, cara. Porque, por exemplo, eu não estava, no meu caso, não estava trabalhando sempre. Imagina só, 3 ônibus para ir, é tudo para desmotivar você. Tudo para isso aí, é verdade. Só as conduções eram 3 para ir, 3 para voltar, já são 6, né? Então, assim, é tudo para falar assim, pô, cara, não vai hoje não. Hoje eu vou ficar em casa. Isso. Hoje eu vou faltar hoje, né? Verdade. Sempre tinha... E eu não satisfeito com isso, depois eu fui... Eu prestei vestibular de novo, né? Eu falei, não, vou estudar mais alguma coisa, tá legal isso. Aí fui fazer direito lá na UERJ. Aí também era outra dificuldade. Às vezes eu chegava para esse cara, pô, mas aí eu já estava trabalhando, né? Já tinha uma condição melhor. Mas é o que ele falou, às vezes eu vinha de trem, às vezes pegava o ônibus e você chegava à tarde, cara, porque universidade pública, eu lembro que era de 6 às 10h40. Pô, e você trabalhando, como é que você vai chegar às 6 horas, né? Tipo, você trabalha em Caxias, você trabalha na ilha ou no centro, para você chegar no Maracanã, né, na UERJ ali, ou para você chegar na UF em Niterói era difícil. E quando você chegava à tarde, você tinha que ir lá pedir matéria, pro pega, tira, xerox, era uma luta, uma correria, gigantesca, mas no final, quando você olha, você fala, pô, valeu a pena, valeu muito. Ó, mandaram dizer aqui que o Pinha tá aqui. Mandaram dizer aí, ó. Ah, o Pinha. O Pinha tá aqui. É um amigo. Valeu, né? Pinha. Grande abraço. Pinha tá ligado aí. Obrigado pela audiência aí. Obrigado aí. Rapaz, vamos falar um pouquinho de cultura. Eu já vi você músico, né? Pode? Não, eu não sou músico, não. Quem me dera, né? Ele tem Estuda uma... muito. Ele tem... Jogou futebol? Tô só aqui ouvindo. Jogou futebol?
estuda demais e também... O futebol, não diria que ele jogou. Eu pode jogar igual essa corria chega a ser um atrás da Messi, bola. não cheguei a ser um Messi da vida, já fazendo essa parte aí eu tenho que... O futebol que ele joga dá para jogar na atual seleção brasileira, né? Aí dá, acho que ele tem vaga ali, do jeito que tá, acho que ele tem vaga. Ali eu acho que eu jogo um pouquinho melhor do que alguns ali. A cultura ela teve presente. Eu ontem estava falando com os amigos, eu encontrei um amigo ontem que o primeiro acorde que eu ensinei ele a fazer no violão, ele era muito curioso com o violão, então eu falava, pô, ele era igual a mim, eu não tinha condição de comprar um violão, e eu queria aprender violão. Então eu tinha uma amiga, Marisa, ela muito gente boa, é professora também, Marisa Salles. Pessoal especial. Isso, eu ia para casa dela e ficava ouvindo os discos, né? Discos. A gente não tinha grana para comprar, ela conseguia um disco emprestado, uma fita, e a gente ficava ouvindo. E o irmão dela, a família dela é toda de músico. Ela, o irmão Marivaldo, né? Que Deus o tenha. Ele tocava vários instrumentos e eu queria aprender um instrumento. Aí falei, pô, vou tentar aprender violão. Aí fui e comecei a pegar o violão, uma guitarra, uma coisa assim, mas era muito difícil. Mas tive uma banda também. Teve banda? Morando na comunidade. A gente juntou um amigo lá da comunidade, o Márcio, e a gente falou, vamos montar uma banda? Bora, vamos montar. Aí a gente montou uma banda, mas ela durou só um dia. Quanto isso? A gente ensaiou, gravou uma fita demo no ônibus, vindo embora, no ônibus, um brigou com o outro. Eu não tinha instrumento, então quem tinha brigou um com o outro, acabou a banda ali. Aí eu falei, aí dia podia ser um me fez relembrar aqui que eu também tive uma banda. Oh, legal. Eu tive uma banda de rock, composta com o Ricardo. Alô, Ricardo. Ricardo está em Portugal, que é filho do nosso Mussarela. Ô, Ricardo. Era Ricardo, filho do Mussarela, Kleber e o Rodrigo. Nós montamos uma banda. Pô, chegamos a tocar até no Caxias Grill, rapaz, na nossa banda. Já tava tivemos uma noitezinha de fama. Aí eu lembro que a gente foi tocar, eu tava na Grill lá tocando, todo alegre, eu tava tocando contrabaixo na época, né? Aí alguém mandou um bilhete. Perguntaram assim, aceita pedido? A gente ficou todo feliz, né? Legal, ficou todo feliz. Né? Aceita pedido? Aí eu falei, rapaz, a gente tá indo bem. Aí quando eu abri o bilhete para ler, aí o pedido estava assim, aceita pedido? A gente falou, aceita lá, para de tocar. Que isso, cara. Que isso. Mas incentivo, né? Pô, foi igual aconteceu ali, a banda acabou. Aconteceu comigo igual aconteceu com você. Eu poderia estar aí no show business, mas, pô, no ônibus o cara, porque um gostava de um tipo de música, de músico, e o outro começaram a discutir. Quando chegamos aqui no ponto de ônibus, acabou a banda. Pô, mas é muito chato, agora né? Acabou mesmo. Vou procurar outra coisa, vou voltar a estudar, que é melhor. Vou ficar estudando só, que é melhor. Eu me lembro que ele comprou. Tu lembra uma bateria que tu comprou? Eu tinha uma bateria. Comprou uma bateria, levou lá pra casa pequena, cara, já cheia de criança. Pô, mas eu tava tentando a sorte, né? No futebol não deu certo, né? Que eu não jogava muito. Caramba. E a música também não deu certo, mas a música eu também costumo dizer que ela também. Ela te tira da tua realidade. Puxa, tem gente que tá triste e ela ouve uma música e ela fica feliz. Tem gente que a música remete a gente nos momentos de verdade. Verdade. Eu lembro do Bar do Zeca. Você conheceu o Bar do Zeca, né? Conheci. Então, eu lembro que eu não tinha cultura no local que a gente morava. A gente não tinha nada. Então, eu ia pro Bar do Zeca. Esse cara eventualmente ia também. E eu e esse meu amigo, Márcio, a gente organizava festivais de música, festivais com as bandas, a gente ficava panfletando, né? A gente fazia troca de livros, fazia sarau de poesia, a gente fazia tudo ali no Bar do Zeca. Chegava na calçada e pegava poesia, declamava poesia, trocava livro, disco, e junto com isso sempre vi uma informação, no tal lugar tem um cursinho de graça, tal lugar tem não sei o que, tá precisando de alguém para trabalhar, e a gente fazia uma tribo ali de pessoas se ajudando ali e assimilando cultura, né? Que eu acho que é muito bom. O ser humano precisa de cultura também, precisa respirar assim. Puxa vida, tem me ajuda oportunidade também, né? Muitas vezes também a gente não sabe, o que acontece também é que a gente não sabe, e naquela época a gente não sabia, era o caminho. Assim, aonde que tem isso? Como eu consigo isso? Né? A gente não tinha essa... Hoje até o YouTube, né? A internet, você acha muita coisa. Hoje é mais fácil você... tem a sua curiosidade, quer aprender alguma coisa, você ir buscar. Assim, é mais fácil, é difícil, mas é mais fácil comparando com a nossa época, com aquela época. Então, nossa época não tinha nada, né? Então a gente, né, o Ulisses, ele falando da troca de ideias lá, da música, era assim que a coisa acontecia. Né? Mas tem uma pergunta aqui. Eu vou perguntar. Tá certo que aqui eu venho para cá, Brasil, é para perguntar, Brasil. Alex dos Santos.
Alex dos Santos está perguntando, dê uma boa noite ao programa, boa noite Boa ao noite, Luiz, Alex. boa noite a todos. Valeu, Alex. E já falou que te abraçou aí, tá falando aqui de primeira mão, vem para cá, Brasil, eu não sabia. O amigo é pré-candidato a vereador? Sim, sim. Aí, eu sou. Obrigado, Alex, até por ter falado aí. A gente está num papo descontraído aqui. Não, é isso aí, eu sou tem que falar. pré-candidato, sim, porque eu acho que a gente tem, lógico, problemas com a segurança pública, né? A segurança pública ela tá alarmante, assim, a questão da segurança. Nossos filhos não podem estar num ponto de ônibus, na escola, na porta da escola, é muito assalto, rouba carro, essas coisas. Não é só aqui no Duque de Caxias, é no Rio. Eu acho que a segurança pública tem que olhar com carinho, sim. A gente tem que ter tem que olhar projetos, tem que buscar. Mas a nossa pauta também é educação. A minha pauta maior é educação, porque foi ela, como eu estou te falando, esse papo, ela que nos tirou da realidade difícil que a gente estava, que outros amigos não tiveram, ou não buscaram, ou não tiveram oportunidade, né? E infelizmente não podem estar aqui para falar que foi gratificante, que foi bom. Né, dizer, ó, eu cheguei lá, mas onde você chegou? Onde eu queria. Aí depois eu busco outra coisa, como eu te falei, terminei uma faculdade, fui fazer outra. Aí agora estou fazendo outra, estou terminando gestão pública. Eu não sabia falar um idioma, agora eu já falo 2, já estou tentando falar o terceiro. A gente vai fazendo assim, você vai pegando gosto pela coisa. Isso aí. É igual trabalho, você começa a trabalhar, eu tenho amigos que são pedreiros maravilhosos, ele olha uma parede, ele calcula tudo que ele vai fazer. Ele faz o projeto na mente dele. Mas ele se especializou, ele buscou o conhecimento. Do que eu vejo na nossa cidade é a falta de oportunidade. Os jovens estão com muito pouca oportunidade, tem pouca oportunidade, né? Às vezes a oportunidade não chega igual para todo mundo, às vezes alguns bairros estão mais assistidos que outros, às vezes a saúde num bairro está um pouco melhor que em outro. E eu acho que o justo seria que todo mundo pudesse ter acesso, que as crianças e os jovens, isso diminui a violência, a educação também diminui a violência, né? Ela é uma porta que te tira de vários problemas, a gente salva de várias coisas. Então eu estou vendo, eu sou pré-candidato por conta disso, por acreditar que a mudança é possível. A gente pode mudar a realidade, eu posso mudar a realidade do meu bairro, da minha cidade, desde que eu queira, desde que a gente se una, entendeu? Por isso. Isso aí, eu sou um parabéns, parabéns, o Alex perguntou. Eu perguntei, todo mundo que assiste o Vem Pra Cá Brasil sabe que nós temos uma bandeira. Mas o nosso maior interesse é que a nossa Duque de Caxias tenha realmente pessoas que venham representar ela de verdade, que venham ter projetos para a população. Então, oxalá que tenha candidatos que mereçam o voto da população. De verdade, né? A gente precisa oxigenar, precisa trazer esperança, né? Eu acho que se você vê alguém defendendo alguma pauta que ela seja importante para a coletividade, claro, isso aí tem um efeito também, é lógico, pela mesma palavra, o efeito é coletivo também. Se você está vendo que tem alguém engajado em alguma coisa em prol do próximo, né? Eu acho que é um efeito em cadeia. A gente não pode deixar isso se apagar, a gente tem que pegar os jovens, as crianças, né? Até os adultos, né? Incentivar, né? Para que estudem, para que façam curso. Né? A gente precisa de cultura na nossa cidade também, né? Como eu te falei lá atrás, a gente tinha um bar do Zeca. Era um bar que o cara aceitava a gente ali, mas a gente respirava cultura ali. Agora, hoje tem tantas ferramentas, hoje tem secretarias, hoje você consegue verba federal. Eu acho que tem tanta coisa que dá para se fazer, trazer cultura, trazer educação, melhorar a segurança, né? Cuidar com carinho mais da saúde também nos nossos bairros, né? Que está aquém daquilo que na maioria dos bairros, né? Enfim. Anda complicado. A educação é importante, né? Educação, cultura. Ô, produção, nós temos aqui o Momento Jabá, né? Respeito aos nossos patrocinadores, amigos. Estamos aí. Joga na tela, produção. Momento Jabá. Um oferecimento de Instituto Nossa Senhora da Glória, Frederico Advocacia, Doutora Floriza Macieira, ginecologista especialista em saúde da mulher, Elas Editora Literária, Alô News, o seu portal de notícias. Voltamos, Brasil, voltamos. Vem pra cá, Brasil, com os irmãos Barcelos, Brasil. Esse bate-papo aqui bacana. Falamos bastante coisa, falamos da geração passada, que é muito importante, cara.
O que acontece hoje em dia? Hoje em dia nós vemos uma geração que tem a informação na sua mão, mas não consegue transformar isso em conhecimento. Em qualidade, né? No Não é conhecimento, né? Perde-se muito tempo no celular com coisas assim, né? E a gente vê também que as pessoas, alguns jovens, né? Eu acho que isso não vamos generalizar, mas assim, o celular está muito em voga e você vê que os livros, né? Você não vê muita gente, muitos jovens carregando um livro, assim, sentado dentro. Assim, então é uma coisa assim que... É um processo evolutivo, mas que a gente percebe que não é tão legal, né? É uma ferramenta importante, mas deixa um pouco... De vez em quando eu tô com meu irmão, a gente está conversando, tá em algum lugar e passa um aluno do meu irmão, aí o professor, aquela nota lá, professor. E aí, meu irmão, não, você tem que estudar mais. Eu falo, pô, não pega pesado, não, eu vou pegar. Aí a gente fica rindo. Porque lá também, o que acontece nesse bairro, né? Pô, nascido e criado no Parque Beira-Mar. E a vida toda ali, né? A gente conhece todo mundo. E eu ainda trabalho na escola que eu estudei. Ou seja, eu dou aula para filhos de pessoas, de colegas, né? De amigos. Então já tem aquela proximidade, né? Então, meu filho tá indo bem na escola, sempre pergunto, meu filho, como é que ele tá indo? Aí meu irmão tem que ser, ali ele tem que ser o político. Ele, não, ele tá mais ou menos. Mas é bom, sabe por quê? Quando um pai, assim, um amigo e um pai pergunta pelo filho, mesmo eu tô na rua, não tô na escola, mas eu tô na rua, mas não importa. Eu acho interessante, eu acho importante, né? Tu vê a preocupação de um pai, assim, e até de um aluno passando, me perguntando, minha nota, tu vê que é a preocupação. Então, isso é bom, né? Isso é bom pra gente, assim, é gratificante e você vê que, de certa forma, você está conseguindo contribuir um pouquinho, né? Com a sua realidade local ali, então é muito isso importante. Aí, cara, importantíssimo. E meu irmão é um orgulho, né? Porque às vezes eu tô sozinho, eu tô caminhando no bairro, eu tô em algum outro bairro, e uma pessoa, Ulisses, me para, e como é que tá teu irmão? Cara, eu adoro teu irmão. Teu irmão deu aula pra mim, teu irmão deu aula pro meu filho. Então, meu irmão o pessoal não chama ele de Wilson, né? A maioria chama ele de professor. Professor. Muitos não sabem nem meu nome, assim. Muitos alunos não. Muitas pessoas, de tanto ouvir professor, né? É verdade. Alguns, né, que assim, tem tanta... Aí, quando descobre meu nome, Wildson, cara, teu nome é diferente. Pô, mas tu me conhece já. Tá sempre falando comigo, opa. Mas é de tanto falar professor, né? Às vezes eu falo, sou irmão do Wilson, Porque o professor, meu amigo. Eu falo, pô, teu amigo, tu não sabe o nome do cara? Mas é muita gente assim. E vocês moram próximo? Moramos próximo. Coisa assim de 500, 600 metros. Assim, por aí. Eu queria aqui também externar assim, o meu carinho, o meu amor pelos meus outros irmãos, né? Porque somos nós dois aqui, mas nós somos 6, né? E meu pai tinha, como meu irmão disse, 3 filhos também no primeiro casamento, 2 já não estão mais aqui, né? E meus irmãos também foram figuras muito importantes assim, na nossa formação, né? Como ele falou, era uma escada, então cada um cuidava do outro. Então, um beijo gigante para eles, né? Nós perdemos nosso pai há muitos anos, há pouco tempo, né? Poucos anos perdemos nossa mãe, né? Que era a nossa riqueza, mas nossa mãe nos fortaleceu com aquela questão da união, né? Que nós sejamos unidos, sejam unidos, né? Então, nós somos muito unidos e eu queria aqui também externar o meu amor por todos eles aí, meus sobrinhos, todo mundo. E meus amigos, né? Que nessa vida, se a gente não tiver amigo também, nos momentos difíceis, às vezes aquele amigo ali, ele tá ali presente, ele te dá aquele abraço forte. Até fala, né? Tem amigos que é até tão chegado quanto irmão, verdade, né? Verdade. Sabemos que hoje em dia tá meio complicado, mas ainda tem gente boa aí que... Tem muita gente boa, tem muita gente de coração bom aí ainda. Tem, cara. E é preciso resgatar isso, né? Resgatar aquela força da amizade. Se a gente for realmente parar para pensar, cara, existe mais o bem do que o mal. Que o mal, infelizmente, se propagam, né? Acontecer algo ruim. Se acontecer algo, se a gente falar coisa ruim aqui... Amanhã, bomba. Agora, falando coisas boas, né? É difícil de... Não é isso? Tem muita gente que aponta os defeitos, mas esquece que as pessoas têm qualidade. A notícia é o avião que cai, não o que decola. Quantos vão voar? Se cai um, é notícia para até, né? Verdade. Então é complicado. Mas que aqui no Vem Pra Cá Brasil é propagar o que realmente tem que ser propagado, Brasil. Aqui é papo bom, aqui é bom, né? Aqui é cultura, educação, aquilo que pode transformar uma população. Tem algum sonho, algum projeto para aquela comunidade em especial onde vocês moram?
Eu penso assim que a gente tem que levar dignidade para todo mundo, né? Eu acho que a gente tem que... todo ser humano tem o direito de poder, né, estudar, poder ver seu filho na escola, ver seu filho formado, andar na rua assim, com um pouco mais de tranquilidade, né? A gente precisa de lazer, né, de cultura, a gente precisa de um local para nossos filhos ali estar praticando o esporte. Eu queria para o meu bairro, para a minha cidade, isso, que a gente pudesse ter esse equilíbrio em relação a tantos outros bairros aí que a gente vê que tem tanta coisa, né? E no meu e em outros não, né? Acabar também com aquele coronelismo, assim, de pô, você para ser atendido num lugar tem que conhecer alguém, que você para fazer isso ou aquilo você precisa de permissão de um de outro. Eu acho que a gente é livre para poder escolher, a gente é livre para poder caminhar e criar nossos filhos com dignidade, criar bem. A gente vive numa cidade rica, né? A cidade não é pobre, é uma cidade rica. E eu ando pelo município, eu fico vendo cada coisa, cada mazela que a gente não deveria, século XXI, a gente não deveria estar enxergando isso, né? Eu queria educação para todo mundo, mas educação de qualidade, que o jovem tivesse oportunidade de enxergar o que eu enxerguei. Eu consegui viajar, eu e meu irmão, a gente botou a mochila nas costas, a gente conheceu outros países, a gente viajou para 7 países na Europa. Então a gente conseguiu enxergar um pouquinho ali o que é o mundo. Eu já viajei pelo Brasil enxergar o mundo. A gente passou muita dificuldade, mas a gente passou muita alegria também. Isso, a gente já trabalhou, é gratificante quando chega o final do mês, cai aquele nosso salário lá para esse cara, vamos sentar, vamos comer alguma coisa, vamos trocar uma ideia, eu e meus irmãos. Então isso é dignidade, não importa se o cara tá rico, o outro tá médio, o outro tá pobre, mas você tem que ter dignidade. É isso que eu queria pro meu bairro, que todo mundo pudesse enxergar um pouquinho do mundo, enxergar um pouquinho de cultura, que pudesse ter acesso às coisas, né? Pra cidade, né? É isso, eu sempre bato na tecla da educação, né? Porque como eu sou professor, e o Ulisses também deu aula, mas assim, teve muitos alunos aí pela vida também, nesse preparatório que ele ajudou muita gente por aí. Mas assim, pelo fato de eu ser professor também, eu também enxergo muito a educação, bato muito nessa tecla, né? Então, assim, projetos culturais do bairro, tudo que envolva a educação, sabe? Porque cultura e educação são, né? Então, assim, eu almejo, assim, eu tenho esperança, né? Eu gostaria que os bairros, meu bairro e os bairros, né, de Duque de Caxias, enfim, todos, né, recebessem, né, mais assistência, educação cultural, porque você vai em outros bairros, aqui, até em outra cidade, aí você vê Lona Cultural disso, você vê não sei o que daquilo. Rapaz, e você vê shows de cantores se apresentando, sabe? Um de ver teatro. Uma diversidade. Cinema ao ar livre, Lona Cultural, cinema itinerante. Aproveita o viaduto para fazer. Sabe? Não precisa nem de muita coisa. E você vai lá, tem projetos culturais, sabe? Tem oficinas de cultura. Então, um desses amigos que falou aí com você, ele é percussionista, né? Ele toca na Grande Rio, ele toca numa escola de samba. E ele falou, pô, a gente precisava ter, botar esse jovem na aula de percussão, aula de música. Né? No bairro não tem nada, a gente podia pegar esses jovens que estão ali na rua, né? Com tempo ocioso ali, sem fazer nada. E ter algum projeto, né, para esses jovens, né, para essas crianças, né? Resgatar também, né? Resgatar, né? Os jovens que desassistidos. Algo tem que abraçar, né? Lógico que a gente... O mal está aí para abraçar. Se você não tiver conteúdos bons para atrair aquela juventude, aquela criançada ali... É lógico que a gente entende, né? Que a criança, para estar ali, ela precisa também estar alimentada, né? Precisa ter fomento aqui na nossa cidade para o pessoal trabalhar, né? Ter mais emprego. Com mais emprego, a pessoa pode pegar o filho ali e alimentar, cuidar melhor, ter uma boa educação para aquele jovem, para aquela criança, né? A gente sabe, uma boa saúde também, uma saúde que funcione, porque a gente sabe também que é preciso. A gente fala da educação, a gente fala, né, da cultura, a gente fala também, a reboque disso, a pessoa tem que estar bem alimentada, tem que ter uma saúde de qualidade, né? Então eu desejo isso assim para a cidade, para os nossos bairros. Isso aí. Rapaz, a gente quando entra aqui no estúdio, senta aqui nessa mesa, a gente fala, rapaz, é 1 hora que a gente tem para falar. Tá muito rápido, né? Mas quando vê, nem tempo passou, Brasil, que a gente nem vê. É tanta coisa para falar, né? Aquele relógio ali é inimigo do Vem Pra Cá, Brasil. Né? Mais uma vez aí um abraço a
todos aí que participaram do chat aí, Obrigado, comentando, compartilhando aí com os amigos, isso aí. É o Vem Pra Cá Brasil, senhora Margarizo aí, ó, tá até agora assistindo aí. Pô, falou legal. que vai puxar minha orelha quando eu chegar em casa, mas eu não falei da Argentina, tá certo? Passa ali, A gente compra não ouviu uma nada casa de de Argentina bombom. aqui. A Eu não ouvi Dami nada. Santos falou que tá triste. Por quê, Dami? Acho que deve ser porque a senhora Margarizo hoje não está presente, né? Ó, meus amigos, esses finais aí que nós temos aí, considerações finais aí, fale à vontade, manda abraço para alguém, vê se lembra de alguma coisa que esqueceu aí, a hora é essa. Considerações finais. Mais uma vez eu vou falar, como ele é mais velho, pode fazer tudo isso. Não, cara, assim, há muita gente pra gente agradecer, né? Agradecer as pessoas do meu bairro, meus amigos, sabe? Os lugares que eu frequento. Porque todos são importantes na nossa vida, né? A gente procura inspiração em cada um. Então, tem uma inspiração ali, o cara onde você toma a sua cerveja, onde você faz o seu lanche, onde você troca uma ideia, joga uma conversa fora. Então, isso tudo faz parte. Então, eu queria mandar um abraço para todo esse pessoal, né? E também as pessoas que não têm contato comigo hoje, mas que foram importantes na minha vida, né? Ao longo dessa trajetória. Então, eu queria mandar um abraço para todo mundo, para minha família toda, para meus amigos, porque nós somos uma grande família mesmo, né? Então, meu abraço vai para todo mundo. E para você também, pela oportunidade, né? Obrigado, meu amigo. E a tua hospitalidade Uma aqui honra, com a uma gente. honra. A gente agradece. Obrigado. Ulisses. Eu queria agradecer a Deus aí por o tempo todo cada vez que eu pedi, Deus me atendeu, né? Deus me deu assim aquilo que eu pedi, a minha luta. Ele falou, vai lá e luta que você vai conseguir. Eu acho que eu tenho que agradecer a Ele e agradecer a minha família, né? Meus irmãos, meus amigos, como ele falou, a gente tem muito amigo, as pessoas do meu bairro, de outros bairros que eu conheço, tanta gente maravilhosa, cara. Te agradecer a tua esposa também, ela não está aqui, mas eu tive a oportunidade de conhecê-la, uma pessoa maravilhosa. Enfim, agradecer a todo mundo, dizer que a gente, tem uma música que fala, quem acredita sempre alcança, né? Então é preciso acreditar, é preciso entender que para cada coisa a gente tem, né? Se você acreditar em Deus e você fizer a sua parte, você chega, entendeu? E é isso, agradecer a todo mundo. Você falou algo assim importantíssimo, né? Deus sempre me ouviu, Deus sempre, né, esteve braços abertos a me atender. E ele falou, vai, e você ia e lutava. É isso que é importante. Faça Você por tem ti que que eu fazer a sua ajudarei, né? parte. Faça Isso por aí. ti que eu ajudarei, né? Tem de bom ânimo, né? O ânimo tem que partir da gente. A gente tem que levantar mesmo, sacudir a poeira, partir para cima, porque Isso. Papai do Céu é conosco, né? É verdade. Quero aqui agradecer vocês, que Papai do Céu abençoe Nós os que projetos, agradecemos. os sonhos que vem realizar, tá certo? Brigadão, brilhantaram demais a nossa noite aqui no Vem Pra Cá Brasil. Pô, foi um prazer. Seria bem melhor se a senhora Margarizo estivesse aqui do lado. Porque eu tentei, ô senhora Margarizo, quando eu falo, você tem que estar aqui. Mas você não estaria com essa camisa aí da também Argentina, tem com certeza. isso, né? Você também não é tão... Então não foi ruim de tudo não, né? Deu para mim puxar uma sardinha aqui pros irmãos, né? Sim, sim. Eu quero mandar um abraço aí pros meus irmãos, meu papai. Primeiramente a Deus, né? A Ele toda a honra e toda a glória. Mais um podcast, mais um Vem Pra Cá Brasil, que sem ele nós não fazemos nada. Um abraço à minha digníssima esposa, que está sempre aqui comigo, do meu lado. A gente tem essa sintonia forte. Hoje eu creio que eu acabei não sendo o senhor Margarizo de sempre, porque a gente sente falta, né? Tá aqui do meu lado. verdade. Quando eu olhei assim, Brasil, o que é isso, Poxa. Brasil? Mas eu tentei dar o melhor. Com Deu certeza. para quebrar um galho, né, Brasil? Não, foi Um abraço ao meu maravilhoso. pai. Meu pai sempre também assistindo conosco aí. Eu venho Pra Cá Brasil. Não tem jeito. Ele é assíduo. Segunda-feira tá lá sentadinho. Parece que é jogo do Flamengo. Oh, que bom. Vem Pra Cá Brasil. Meus irmãos, minha família em geral, né? Que o Papai do Céu abençoe. Agradecer a nossa produção. Obrigado aí, Agradecer produção. os patrocinadores aí. Teremos mudanças em breve aí. Eu Vem Pra Cá Brasil. Estamos com as ideias. Eu e a senhora Margarizo estamos conversando. Estamos com os novos projetos aí para botar em prática, né? Estamos orando a Papai do Céu para que tudo venha dar certo, que venha ser bom para o casal, mas também bom para os telespectadores e para todos que fazem parte do Vem Pra Cá Brasil, não é certo? Porque, Essa na família, verdade, né? é uma família Vem Pra Cá Brasil. E como eu prometi à senhora Margarizo, também quero mandar um abraço. Alô, professor André Quintanilha, um grande abraço.
Como eu falei para a senhora Margarida que eu não ia falar nada de Argentina, eu vou acabar aqui. Olha, um abraço a todo mundo que assistiu e que comentou aí. Um grande abraço, muito obrigado, pessoal. Senhora Margarida, nada de Argentina. Não vou falar nada de Argentina, hein? Esse foi o Vem Pra Cá Brasil de hoje. Ô, rapaz. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.